Olá, eu sou o Luke. Bem-vindos ao canal Minuto Terror. Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente de qual lugar do Brasil você é. Eu sempre gostei de pescar sozinho. Há algo de calmante na solidão, no som das ondas batendo contra o cais velho, no cheiro de sal e algas que sobe do mar. O cais da Ponta do Farol, a alguns quilômetros da minha cidadezinha costeira, é meu lugar favorito. É uma estrutura antiga, de madeira carcomida, que rende sob os pés e parece que vai desabar a qualquer momento. Mas é lá que sempre tenho sorte. Peixes grandes, daqueles que rendem histórias para contar no bar, mordem meu anzol quase toda noite. Não sei porquê, mas o mar ali parece generoso, como se quisesse me oferecer algo. Naquela noite, uma sexta-feira de outono, o céu estava coberto por nuvens escuras, e o ar tinha um peso úmido, como se uma tempestade estivesse se formando ao longe. Eu não me importei. Peguei minha vara, minha caixa de iscas e uma lanterna, e dirigi até o cais. O estacionamento de cascalho estava deserto, como sempre, e o único som era o do motor do meu carro morrendo e o barulho constante das ondas. Caminhei pelo cais, meus passos ecoando nas tábuas tortas, e me sentei na ponta, onde a madeira parece mergulhar diretamente no Mar Negro. Montei minha linha, coloquei uma isca fresca, um pedaço de sardinha que ainda cheirava forte, e joguei o anzol na água. A linha cortou a superfície com um leve plop, e eu me recostei, esperando. O mar estava calmo, mas havia algo estranho no ar. Não era o vento, nem o frio. Era como se o silêncio fosse mais pesado do que o normal, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Balancei a cabeça, rindo de mim mesmo. Tá ficando paranoico, João, murmurei. Eu estava lá há cerca de 1 hora, sem nenhuma fisgada, o que era incomum. Normalmente, o cais da Ponta do Farol me entregava pelo menos um peixe pequeno em poucos minutos. Mas naquela noite, nada. A linha flutuava, imóvel, e a boia mal se mexia na superfície. Pensei em trocar a isca ou mudar de posição, mas algo me fez ficar. Talvez fosse teimosia, ou talvez fosse aquela sensação esquisita de que algo estava prestes a acontecer. Foi quando senti o primeiro puxão. Não foi forte, como quando um peixe grande morde. Era diferente, leve, hesitante, como se algo estivesse testando a linha. Segurei a vara com mais firmeza, meu coração acelerando um pouco. Vamos lá, seu danado, falei, tentando manter o humor. Puxei a linha devagar, sentindo resistência. Não era o peso de um peixe, nem a força de algo preso nas rochas. Era como se algo estivesse segurando o outro lado, puxando de volta com a mesma força que eu aplicava. Uma espécie de cabo de guerra. Franzi o senho, confuso, e dei um puxão mais firme. A linha cedeu um pouco, então parou de novo. Olhei para a água, tentando ver algo na escuridão. A lanterna, apoiada ao meu lado, iluminava apenas um pequeno círculo na superfície, mas o resto era um breu absoluto. Então, veio o segundo puxão, mais forte, quase me arrancando a vara das mãos. Meu corpo foi jogado para a frente, e minha mão direita mergulhou na água gelada. O choque do frio me fez soltar um grito, mas o que me fez congelar foi outra coisa. Na água, por um instante, vi algo. Um vulto pálido, indistinto, logo abaixo da superfície. Não era um peixe, nem uma alga. Era humanoide, mas errado. Tinha contornos que lembravam um rosto, mas os olhos, se é que eram olhos, eram grandes demais, brilhando com um tom esverdeado que refletia a luz da lanterna. A coisa segurava minha linha, e juro que vi seus dedos, longos e finos, enrolados no fio de nylon. Soltei a vara por reflexo, caindo para trás no cais. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. A vara ficou lá, meio pendurada na beira, a linha ainda esticada, como se algo ainda a segurasse. Respirei fundo, tentando me convencer de que era só minha imaginação, que o cansaço e a escuridão estavam brincando comigo. Calma, João. Não tem nada aí, falei.
mais para me convencer do que qualquer outra coisa. Mas a linha se mexeu de novo. Um puxão lento, deliberado, como se estivesse me desafiando. Peguei a vara com as mãos tremendo e comecei a puxar, usando toda a minha força. A resistência era enorme, mas não era como lutar contra um peixe. Era como se algo estivesse brincando comigo, cedendo um pouco e depois puxando de volta. Suor escorria pelo meu rosto, apesar do frio. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, a linha veio. Puxei o anzol para fora da água, e o cheiro me atingiu primeiro. Era fétido, podre, como carne estragada misturada com algo que eu não conseguia identificar. Algo químico, quase metálico. O anzol estava vazio, mas a linha estava coberta de uma substância viscosa, brilhante, que grudava nos meus dedos. Iluminei com a lanterna e vi que era uma espécie de muco esverdeado, com pedaços que pareciam escamas, mas não de peixe. Eram maiores, mais grossas, como se pertencessem a algo muito maior. Joguei a vara no chão e me afastei do cais, tropeçando nas tábuas. Minha respiração estava curta, e o cheiro fétido parecia impregnado nas minhas mãos, na minha roupa, em tudo. Olhei para a água, e a superfície estava calma de novo, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia o que tinha visto. Aquela coisa na água, aquele vulto pálido, não era minha imaginação. E o pior, eu sentia que ela ainda estava lá, me observando, esperando. Peguei minhas coisas às pressas, quase derrubando a lanterna no mar. Corri pelo cais, o som dos meus passos ecoando como trovões no silêncio. Quando cheguei ao carro, tranquei as portas e liguei o motor, mas não consegui dirigir imediatamente. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o volante. Olhei pelo retrovisor, meio esperando ver algo no cais, mas ele estava vazio, iluminado apenas pela luz fraca de um poste distante. Naquela noite, não dormi. Fiquei sentado na sala, com todas as luzes acesas, tentando lavar aquele muco das mãos. Não saía. O cheiro parecia grudado em mim, e quanto mais eu esfregava, mais parecia que ele se espalhava. Tomei banho 3 vezes, usei sabão, detergente, até álcool, mas nada adiantava. E então, por volta das 3 da manhã, ouvi algo. Um som baixo, como água pingando, vindo da cozinha. Levantei devagar, segurando uma faca que peguei na gaveta, e fui até lá. O chão da cozinha estava molhado. Não era um vazamento, não havia canos quebrados. Era uma trilha de água, como se alguém tivesse entrado da rua, deixando pegadas úmidas. Mas as pegadas não eram normais. Eram alongadas, com marcas que pareciam membranas entre os dedos. A trilha levava até a porta dos fundos, que eu tinha certeza de ter trancado. Agora, ela estava entreaberta, e o cheiro fétido voltou, mais forte do que nunca. Fechei a porta com força, coloquei uma cadeira contra ela e corri para meu quarto. Tranquei a porta e me sentei na cama, a faca ainda na mão. O silêncio voltou, mas não era um silêncio tranquilo. Era como se algo estivesse esperando, do outro lado da porta, do outro lado da casa, do outro lado do mundo. Passei a noite acordado, ouvindo cada rangido, cada sussurro do vento, imaginando que era ela, a coisa do mar. No dia seguinte, joguei minha vara de pesca e todo o equipamento no lixo. Não voltei ao cais da Ponta do Farol, nem mesmo para pegar o cooler que esqueci lá. Mas o cheiro não foi embora. Ele aparecia do nada, em momentos aleatórios, quando eu abria uma gaveta, quando passava por um espelho, quando me aproximava de qualquer fonte de água. E às vezes, à noite, eu ouvia aquele som de novo, pingos, como se algo molhado estivesse andando pela casa. Semana passada, fui ao banheiro lavar o rosto e vi algo no espelho. Não era meu reflexo. Era ela. O vulto pálido, com olhos grandes e brilhantes, a boca entreaberta mostrando dentes afiados, como agulhas. Estava lá, me olhando, e por um instante, juro que vi minha linha de pesca pendurada naqueles dentes, como se ela ainda estivesse segurando o anzol.
Gritei e me afastei. Mas quando olhei de novo, era só meu rosto, pálido e assustado. Nunca mais pesquei. Nunca mais cheguei perto do mar. Mas às vezes, quando estou perto de uma torneira, de uma poça, de qualquer água, sinto ela. Sinto que ela me encontrou, que ela sabe onde estou. E o pior de tudo é que, no fundo, sei que ela não terminou comigo. O anzol pode estar vazio, mas a linha ainda está lá, conectando nós dois. E eu sei que, mais cedo ou mais tarde, ela vai puxar de novo. Eu, usei o Rafa sempre fomos apaixonados por pescaria. Não era só pelos peixes, mas pela aventura, pela liberdade de estar no meio do nada, com o céu aberto e o silêncio da natureza. Naquela noite de outono, decidimos ir ao Rio do Sal, um lugar remoto a umas 2 horas da nossa cidade. É um rio largo, cercado por mata fechada, onde a correnteza é lenta e os peixes parecem morder qualquer isca. O céu estava nublado, mas, de vez em quando, a lua cheia furava as nuvens, jogando um brilho prateado na água que parecia quase sobrenatural. Chegamos por volta das 8 da noite, estacionamos o carro na margem e descarregamos o barco, um bote velho, mas confiável, que o Zé herdou do avô. Carregamos as varas, iscas, lanternas e uma caixa de cervejas. A ideia era passar a noite pescando, conversando besteira e aproveitando a tranquilidade. Enquanto remávamos para o meio do rio, o ar estava pesado, úmido, como se uma tempestade estivesse se formando. O Rafa, sempre o mais falante, fez piadas sobre o lugar parecer assombrado. Olha esse rio, parece que está escondendo alguma coisa, disse, rindo. Eu e o Zé rimos junto, mas, no fundo, senti um arrepio. O silêncio da mata parecia errado, como se algo estivesse nos observando. Ancoramos o barco no centro do rio, onde a água era mais funda, e começamos a montar as linhas. A lua apareceu por um instante, iluminando a margem oposta, e eu notei como a floresta ali parecia mais densa, mais escura do que o normal. Sacudi a cabeça, tentando ignorar a sensação. É só o cansaço, pensei. Jogamos as linhas na água e abrimos as primeiras cervejas, esperando a primeira fisgada. Estávamos lá há cerca de 1 hora, e a pescaria estava fraca. Normalmente, o Rio do Sal era generoso, mas naquela noite, nada mordia. O Zé estava começando a reclamar, dizendo que a gente tinha escolhido o dia errado, quando ouvimos um barulho vindo da margem oposta. Era um som grave, como galhos quebrando sob algo pesado, seguido por um arrastar lento, como se alguma coisa grande estivesse se movendo pela mata. Congelamos, as varas ainda nas mãos, os olhos fixos na escuridão. Que diabos foi isso? Sussurrou o Rafa, sua voz perdendo o tom de brincadeira. Peguei minha lanterna, uma daquelas potentes que uso para pescaria noturna, e apontei para a margem. O Zé fez o mesmo, mas a luz não alcançava tão longe. A margem oposta estava a uns 50 metros, coberta por uma cortina de árvores e arbustos. Por um segundo, pensei ter visto algo se mexer. Uma sombra grande, desajeitada, que sumiu rápido demais para eu ter certeza. Parece um urso, disse o Zé, mas sua voz tremia. Eu ri, nervoso. Não tem urso por essas bandas, cara. Deve ser um veado ou algo assim. Mas não era um veado. O som voltou, mais alto, mais próximo. Galhos estalando, folhas sendo esmagadas, e agora um grunhido baixo, quase como um rosnado. O Rafa, que nunca ficava quieto, estava mudo, segurando a lanterna com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Vamos assustar isso, falei, tentando soar confiante. Se for um animal, vai correr. Começamos a gritar, bater no casco do barco, fazer barulho. Sai daqui. Vá embora, berramos, nossas vozes ecoando pelo rio. Então, a coisa respondeu. Um berro gutural, tão alto que fez meus ouvidos zumbirem, veio da margem. Não era um som de animal,
nem de qualquer coisa que eu já tivesse ouvido. Era profundo, vibrante, como se viesse de algo com pulmões enormes. Antes que pudéssemos reagir, ouvimos um splash ensurdecedor. A coisa pulou na água. O impacto foi tão forte que o rio inteiro pareceu tremer, ondas batendo contra o barco e quase nos virando. A luz da lua cortou as nuvens por um instante, e eu vi, ou pensei ter visto, algo enorme cortando a água. Uma sombra que parecia maior que o nosso bote, movendo-se com uma velocidade impossível. Liga o barco! Liga o barco agora! Gritei, meu coração disparado. O Zé, que estava mais perto do motor, puxou a corda com tanta força que quase caiu. O motor tossiu, engasgou, e por um momento aterrorizante, achei que não ia pegar. O Rafa apontava a lanterna para a água, mas a luz só mostrava ondas e espuma. Tá vindo pra cá, ele gritou, a voz quebrando de medo. Olhei na direção da luz e vi ondulações na água, como se algo estivesse nadando em nossa direção, rápido demais. O motor finalmente pegou, e o Zé acelerou, o barco dando um solavanco para a frente. Vai para a margem. A margem, falei, segurando o lado do bote enquanto tentava não cair. A água batia contra nós, fria e salpicando meu rosto, e o som da coisa na água, um movimento constante, como braçadas pesadas, estava cada vez mais perto. Eu não queria olhar para trás, mas não consegui evitar. Virei a lanterna, e por um segundo, vi algo quebrar a superfície. Uma cabeça enorme, sem cabelo, com olhos vermelhos brilhando como brasas na escuridão. Não era humano, mas também não era um animal. Era algo errado, algo que não pertencia a esse mundo. Chegamos à margem, o barco batendo com força na terra. Pulamos para fora, tropeçando na lama e nas pedras. Pro carro, gritei, enquanto corria, sentindo o chão tremer atrás de nós. O som da água sendo agitada ficou mais alto, e então ouvi um novo barulho, algo pesado arrastando-se para fora do rio, como se a criatura estivesse subindo na margem. Chegamos ao carro, um velho Uno que parecia pequeno demais para nos salvar. Entrei no banco do motorista, o Zé no passageiro e o Rafa atrás, todos ofegantes, as mãos trêmulas. Liguei o motor e acendi os faróis. Foi então que a vimos. A criatura estava na margem, a uns 10 metros de nós, iluminada pelos faróis. Era alta, mais de 2 metros, com ombros largos e braços longos que terminavam em mãos com membranas, como patas de sapo, mas maiores, com garras curvas. A pele era pálida, quase translúcida, coberta por uma camada de muco que brilhava sob a luz. O rosto, se é que podia chamar assim, não tinha nariz, só uma boca larga, cheia de dentes afiados e tortos. Mas os olhos, aqueles olhos vermelhos nos encaravam, sem piscar, como se soubessem exatamente quem éramos. Vai, gritou o Rafa, batendo no meu ombro. Engatei a ré, os pneus derrapando no cascalho, e acelerei para trás, os faróis ainda iluminando a criatura. Ela deu um passo à frente, lento, deliberado, como se estivesse nos testando. Então, com um movimento rápido, caiu de 4 e começou a rastejar na nossa direção, a boca entreaberta soltando aquele berro gutural de novo. Virei o carro em uma manobra desajeitada, quase batendo em uma árvore, e acelerei pela estrada de terra, os galhos arranhando as janelas. Ninguém falou nada por um bom tempo. O Zé segurava o painel como se sua vida dependesse disso, e o Rafa, no banco de trás, murmurava algo que parecia uma oração. Deixamos tudo para trás. As varas, as iscas, o cooler, até o barco. Não importava. Nada valia voltar para aquele rio. Chegamos à cidade por volta da meia-noite, exaustos e ainda tremendo. Fui para casa, tranquei todas as portas e janelas, mas não consegui dormir. Toda vez que fechava os olhos, via aqueles olhos vermelhos, aquela boca cheia de dentes. O pior veio na manhã seguinte. Fui tomar banho, e quando abri o chuveiro, a água tinha um cheiro estranho, fétido, como do rio. Olhei para o ralo,
E juro que vi algo se mexer lá dentro, como uma sombra pequena, tentando subir. Nunca mais voltei ao Rio do Sal. O Zé e o Rafa também não. A gente mal se fala agora. Como se falar sobre aquilo fosse trazer a coisa de volta.